بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, sintam-se cumprimentados, caros irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala e seu tawfiq, vamos dar continuidade à nossa aula de quinta-feira, que falamos acerca de Kitab al-Kabair. E nós estávamos até então no Al-Kabira al-Rabi'a, o quarto Kabira, o quarto maior pecado, que fala de Tarku Salat, o abandono do Salat, a falta da prática do Salat. Aqui no Salat, nós na semana passada ou na aula passada falamos da lição número 15 e hoje estamos, inshallah, a dar continuidade a essa lição número 15 e hoje já é a lição número 16. E a lição número 15 falávamos de Uqubat Tariq Salat fi Jama'a Ma'al Qudra, o castigo daquele indivíduo que deixa de fazer o Salat em Jamaat, tendo a capacidade, tendo possibilidade de fazer o Salat em Jama'a. E nós tínhamos arrolado aqueles que são os adillas, que são as provas, os versículos que falam acerca deste indivíduo que deixa de fazer Salat em Jama'a e tendo possibilidades de fazer o Salat, mas ele não vai para a mesquita e não tem nenhuma desculpa, não tem nenhum argumento plausível que lhe possa ajudar a justificar de que não fiz Salat al-Jama'a por causa disto ou por causa daquilo. Como, por exemplo, nós já sabemos que em algum momento o Sharia nos permite, se estiver a chover com muita intensidade, se haver uma tope, se, quer dizer, as condições climáticas não forem boas, está autorizado você a fazer o Salat em casa, e se provavelmente não conseguir ir à mesquita, você não tem nenhum problema nisso. Então é acerca deste assunto, inshallah, que aqui na lição número 15 nós abordamos. E hoje, inshallah, vamos abordar do mesmo assunto, mas já numa outra vertente, tocando em um assunto, um mas'ala que está a criar muita divergência, muita contradição, muito fitna dentro da nossa cidade, principalmente a cidade de Nacala, Porto, onde algumas pessoas já criaram problemas, já criaram fitna dentro das mesquitas por causa deste Salat. E é isso que nós, inshallah, agora vamos falar, que é você fazer o segundo Jamaat, fazer a segunda congregação do Salat dentro da mesquita, depois de o imam ter feito o Salat em Jamaat. Os ulamás dizem que este mas'ala de segundo Jamaat tem duas situações. A primeira situação, que todos os ulamás são unânimes de que é proibido, é haram, não é jaiz fazer o segundo Jamaat dentro da mesquita depois de ser feito o primeiro Jamaat. Esta situação tem a explicação nos seguintes termos. Se por acaso o Jamaat decidiu que nesta mesquita nós temos que ter 2 Jamaats ou 3 Jamaats depois de ser feito o primeiro Jamaat, isto é, as pessoas concordarem que na mesquita podemos fazer 2 Jamaats de Zuhri, por exemplo. Primeiro o Jamaat terminou e vir um outro segundo Jamaat a fazer o mesmo Salat Zuhri. Este aspecto é proibido. E nós temos visto, principalmente agora, na altura do Covid-19, em algumas mesquitas,
O salat é programado para fazer 2, 3 jamaats por causa do número que é limitado de muçulmanos que devem estar dentro do salat. Esta sura, desta maneira, o Islã proíbe e considera isso como sendo bid'ah. Esta é a primeira situação. A segunda situação deste salat que é proibido é, por exemplo, dentro de uma comunidade existirem pessoas que são de madhhab al-Hanbali, outros são madhhab de Abi Hanifa, outros são madhhab al-Shafi'i, outros são de madhhab de Malik, por exemplo, e decidir-se que das tantas até as tantas horas o jamaat que segue madhhab al-Shafi'i é que vai fazer salat. Das tantas até as tantas horas, o jamaat que é de madhhab al-Hanbali é que vai fazer o salat. Das tantas até as tantas horas, o jamaat que é de madhhab de Abu Hanifa é que vai fazer o salat. Das tantas às tantas, o jamaat que segue o madhhab de Malik é que vai seguir, é que vai fazer o salat de jamaat. Esta situação é proibida e é considerado como algo que é inovação, que é bid'ah no Islã. O mesmo que acontecia em Meca antes de Daulat al-Saudia, antes do rei Abdulaziz ter que proibir esta prática no Masjid al-Haram em Meca, onde tinha maqamates, maqam de madhhab al-Hanbali, maqam de madhhab al-Shafi'i, maqam de madhhab Abu Hanifa, maqam de Malik, e cada um desses maqamos tinha o seu imam, tinha o seu líder, tinha o seu jamaat que fazia lá o salat. Esta maneira é considerada proibida no Islã e é algo que se considera bid'ah, porque não aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem o tempo dos sahabas, nem os tabi'inas, aquele que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam testemunhou e declarou dizendo: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina alunahum, thumma alladhina alunahum". Então, esta situação, desta maneira, todos os ulamás são unânimes que é proibido fazer o segundo jamaat numa única mesquita, que já tinha sido feito o salat lá dentro da mesquita. A segunda situação é uma situação que há divergência entre os ulamás, que é de numa aldeia ou numa cidade existir lá uma mesquita, essa mesquita ter lá um imam Ratib, um imam que foi colocado ali, foi colocado especialmente para dirigir o salat, um imam que praticamente foi consignado para ser imam daquela mesquita. Então, se este imam fizer o primeiro jamaat, será que poderá existir um segundo jamaat depois do imam al-Ratib ter feito o salat ou não? Este mas'ala que há divergência entre os ulamás, e os ulamás divergiram em duas opiniões. E a primeira opinião é a opinião daqueles que proíbem o segundo jamaat, de que não existe segundo jamaat depois do imam ter feito o primeiro jamaat. E esta é a opinião de Al-Ahnaf, Imam Abu Hanifa, Al-Malikiya e Al-Shafi'iyya. Eles dizem que é makruh, é detestável fazer-se o segundo jamaat numa mesquita onde tem imam ratib, e essa mesquita não está na estrada, não está no caminho onde qualquer um poderá passar, ou não está ao pé de um mercado. Então, para eles é detestável fazer o segundo jamaat dentro desta mesquita onde tem imam ratib, por essa mesquita ter imam ratib e não estar no caminho, não estar na estrada onde as pessoas passam, onde qualquer um pode vir da sua viagem, onde vê, chegar lá e fazer seu salat e ir embora, ou não está perto de um mercado onde praticamente será muito impossível controlar os jamaats. Então, se esta for a situação, eles dizem que é makruh, é detestável. E eles trazem como argumentos desta questão deles, dizem de que eles receiam, se por acaso uma mesquita onde tem um imam ratib e essa mesquita não está no mercado, está dentro de uma comunidade, se existir um segundo jamaat, isto poderá levar a existir furqa, existir divergência dentro da comunidade, já que Allah subhanahu wa ta'ala orienta que os muçulmanos devem estar unidos. Então, essa coisa de ter um jamaat
depois vir outro fazer jamaat, outro vir fazer jamaat, poderá levar a alguma desunião e algum furqa entre os muçulmanos. Como também poderá ser motivo de haver hiqd, de haver inveja, de haver ódio entre os muçulmanos, porque em algum momento você poderá estar a odiar o outro porque ele não está a fazer o salat junto com o imam al-ratib ou o salat com o primeiro jamaat. Estes são um dos argumentos. Também poderá ser motivo de algumas pessoas que são ahlul ahwa, que têm seus ahwa, seus anseios, seus caprichos, querem satisfazer os seus caprichos, de não fazer salat em jamaat e esperar que o imam faça o salat. Depois aparecer que eles acham que pode dirigir o salat para eles, estarem apenas a seguir aquele indivíduo, e isto em algum momento poderá levar a tal desunião que todos nós fomos orientados para evitarmos a tal desunião. O segundo argumento que estes masheikhes, al-Shafi'iyya, al-Hanabila, al-Malikiyya trazem como prova para fundamentar de que o segundo jamaat não se pode fazer numa mesquita onde tem imam ratib, um imam já indicado para ser imam da referida mesquita, é hadith de Abi Hurairata radiyallahu anhu, que diz: "Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Walladhi nafsi biyadihi, juro em nome daquele que a minha alma está em suas mãos." Está a referir a Allah subhanahu wa ta'ala. "Laqad hamamtu an amura bihatabin." Eu tive a intenção de pedir as pessoas para irem juntar lenhas, fayahtatib, e me trazerem a tal lenha, thumma amuru bis-salat, e pedir para que seja feito o salat, fayu'adhanu laha, e fazer o salat, o adhan para praticar o salat, thumma amuru rajulan, depois pedir um homem, fayaumu nas, e ele dirigir o salat para além de mim, thumma ukhalifu ila rihal, depois sair para as casas desses indivíduos, fauharriqa alayhim buyutahum, e eu por arder, queimar as suas residências pelo facto deles não se fazerem presente na mesquita e fazer o salat em jamaat. Depois o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no mesmo hadith diz: "Walladhi nafsi biyadihi", juro mais uma vez em nome daquele que a minha alma está em suas mãos, "Law ya'lam ahaduhum", se um deles tivesse o conhecimento, "annahu yajidu araqan saminan marmataini husnayain", ou araqan saminan significa um pedaço do osso de um animal, de ovelha ou de cabrito, que este osso está repleto de carne, tem muita carne no tal osso. Esse indivíduo soubesse que teria isso, yashhadul asha, ele poderia não se fazer ausente no jantar. Significa, ele teria vontade de comer esta parte da carne que é boa e não faltaria no jantar, como está a faltar agora no salat al-Jama'ah. E eles dizem que o wajhul istidlal deste hadith, este hadith diz que o Sharia está a orientar que não se pode fazer segundo jamaat depois de se fazer o primeiro jamaat. A prova disso é de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha como objetivo por arder, queimar as casas daqueles indivíduos que não se fizeram presente na mesquita para fazer o salat em jamaat. E se por acaso, segundo o jamaat, fosse autorizado, segundo a opinião desses ulamás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não intencionaria queimar as suas residências, porque poderia supor de que eles viriam fazer o salat no segundo jamaat na mesquita. A terceira argumentação desses masheikhes, ou fundamento que eles apresentam, é hadith de Abi Bakr radhiyallahu anhu, qala, disse: "Aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam", o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chegou, min nawahi al-Madina, vindo de umas partes de Madina, e entrou dentro da mesquita, yuridu salat, querendo fazer salat. Fawajada an-nas qad sallu, encontrou as pessoas já tinham efetuado o salat.
famala ila manzilihi, quando ele viu que o salat já tinha sido feito, ele saiu e direcionou-se para a sua casa. Fajama ahlahu, juntou a sua família, fasalla bihim, e fez salat jama'a com eles. E o wajh al-istidlal deste hadith, a parte que eles trazem como a prova neste hadith é de que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer o salat na mesquita em Jamaat, foi fazer salat em sua casa, é porque ele detestou fazer o segundo Jamaat dentro da mesquita. Portanto, estes são os argumentos que este grupo de ulamas al-Hanafiya, al-Shafi'iyya e al-Malikiyya trazem como argumento de que não existe o segundo Jamaat ou é detestável fazer o segundo Jamaat. A segunda opinião dos ulamas em relação a este mas'ala, a opinião que diz que é mustahabbu, é recomendável, está autorizado fazer o segundo Jamaat, é a opinião de Imam Ahmad ibn Hanbal e Ishaq ibn al-Munzir e Tirmidhi, e ele diz وهو قول غير واحد من الصحابة. Quer dizer, a Tirmidhi diz que esta opinião é a opinião de vários sahabas. Dentre eles, podemos mencionar Ibn Mas'ud, Abi Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik e outros sahabas. والتابعين como Hasan al-Basri e outros. إلى أنه لا بأس أن يصلى القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة, de que não existe nenhum mal, não existe nenhuma proibição em se fazer o segundo Jamaat numa mesquita onde tem Imam Ratib e ele já fez o primeiro Jamaat e eles tencionam fazer o segundo Jamaat. Quais são os argumentos que estes mashaykhs trazem, que este grupo de ulamas trazem? Primeiro é o hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Salatul Jama'a تفضل على صلاة الفرض ب25 درجة وفي رواية 27 درجة. صلاة الجماعة, صلاة feito em Jama'a em congregação, é superior e tem mais recompensa, tem mais valor que o salat feito por uma única pessoa, valores esses que se aproximam entre 25 a 27 vezes mais que aquele salat que o indivíduo fez de forma individual e não em Jamaat. E este hadith, o wajh al-istidlal é de que, de uma forma geral, este hadith incentiva e autoriza que pode-se fazer o salat em Jamaat, e é melhor fazer o salat em Jamaat do que fazer o salat de forma individual ou de forma cada pessoa sozinha. O segundo, ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري. Aquele hadith narrado por Imam Ahmad no seu Musnad, também Abu Daud no seu Sunan e Tirmidhi também no seu Sunan. E Tirmidhi diz que este hadith é um hadith Hasan, bom. عن أبي سعيد الخدري, narra ele de o sahabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan, de que certo homem, dakhala al-masjida, entrou na mesquita, wa qad salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já havia feito o salat com os outros sahabas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: man yatasaddaqa ala dha fayusalli ma'ahu, quem pode fazer um sadaqa para este irmão fazendo o salat, em vez dele ganhar apenas a recompensa daquele indivíduo que faz o salat sozinho, ver se ele ganha os 25 ou os 27 vezes mais daquele indivíduo que fez o salat em Jamaat. Faqama rajulun min al-qawm, um homem que estava no grupo levantou, e outros hadiths já apontam este homem sendo Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, fasalla ma'ahu, e ele fez o salat Jamaat com este irmão que tinha aparecido na mesquita e encontrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto já havia feito o primeiro Jamaat, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam autorizou fazer-se o segundo Jamaat. ويشهد لذلك الأثر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. E também, quer dizer, é testemunha deste hadith
aquele athar, aquela informação que Imam al-Bukhari menciona no seu livro Sahih al-Bukhari Ta'liqan, حيث قال, onde ele diz: وجاء أنس بن مالك, Anas bin Malik radiyallahu anhu apareceu في نفر من أصحابه, com grupo dos seus companheiros, إلى مسجد, numa mesquita, قد صلي فيه, uma mesquita em que já tinha sido feito o primeiro jamaat, فأذن وقام وصلى جماعة, e ele fez adhan, fez iqama e fez salat em jamaat com o seu grupo, com as pessoas que estavam com ele. Logo, mais uma vez, é uma prova de que temos aqui um sahabi, Anas bin Malik, que fez o segundo jamaat depois do imam ter feito o primeiro jamaat. O terceiro fundamento é عن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري, entrei com Hassan al-Basri, wa Thabit al-Bannani, com Thabit al-Bannani, masjidan, uma mesquita. As pessoas já tinham feito o primeiro jamaat. Fa'adhana, fez adhan, Thabit fez adhan, wa aqama, fez iqama, wa taqaddama al-Hassan al-Basri, Hassan al-Basri dirigiu o salat. فصلى بنا فقلت يا أبا سعيد, Hamad bin Salama diz: Ya Aba Sa'id, oh Aba Sa'id, ama yukrau hadha, isso não é detestável, nós fazermos salat numa mesquita em que já se fez o primeiro jamaat? E Hassan al-Basri pergunta: Qala wa ma ba'su, qual é a maldade que existe nisso em nós fazermos o segundo jamaat? Portanto, mais uma vez, temos uma prova aqui. Temos o segundo jamaat pode-se fazer dentro da mesquita, onde foi feito o primeiro jamaat com Imam Ratib. Ok, entre as duas opiniões, como é que podemos encontrar aquilo que é a opinião mais forte, a opinião que vai ao encontro àquilo que são os anseios do Sharia? Primeiro, dizer que o hadith de Abi Hurairah, que o primeiro grupo de ulamás trouxe como fundamento, onde diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia programado para pedir alguém ir à busca de lenha, depois trazer a lenha, pedir alguém para dirigir o salat, depois o profeta Muhammad sair para ir queimar as casas daqueles indivíduos que não tinham feito o salat em jamaat. Este hadith, os ulamás têm as seguintes saídas. Primeiro, este hadith não é nassan fil mas'ala, quer dizer, o nosso mas'ala, o nosso assunto em debate é se está autorizado fazer o segundo jamaat. E este hadith não fala nem de longe nem de perto de que o segundo jamaat não é autorizado fazer. Dentro desse hadith não encontramos nenhuma parte onde há indicação disso. Apenas o que tem como indicação neste hadith é de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intensifica a pena e o castigo daquele indivíduo que não foi fazer o salat na mesquita. Não saiu para fazer o salat. Não porque não fez o salat de jamá, mas sim não saiu para ir fazer o salat. Aqui seja salat de jamá ou não salat em jamaat, é o que este hadith aqui está-se a referenciar. Depois, o hadith também dá indicações, se nós formos buscar os outros hadiths, de que aqueles indivíduos que não iam fazer o salat na mesquita, não iam fazer o salat em jamaat, eram indivíduos que praticamente eram considerados como hipócritas, munáfiques, E temos a prova disso, alguns hadiths que mencionam isso, como ذكره الحافظ قال والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم. Este hadith faz menção aos hipócritas, aos munafiqinas. A prova disso é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: "Laisa salat athqala lil munafiqina min al-asha wal fajr." E este hadith também mencionado aqui no Kitab al-Kabair de al-Zahabi, deste nosso livro, que não existe nenhum salat mais pesado para os munafiqinas como salat al-isha e salat al-fajr.
E este hadith foi narrado por Bukhari, Muslim, o Darimi, o Ibn Majah e Ahmad no seu Musnad. E a outra prova é o que Ash-Shatibi diz: الحديث مختص بأهل النفاق بدليل قول ابن مسعود. Este hadith é específico, faz menção a Ahl al-Nifaq, e a prova disso é o que Ibn Mas'ud diz: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا nós وَمَا يَخْتَلِفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق. No nosso tempo, ninguém deixava de ir fazer o salat na mesquita, a não ser aquele munafiq que era reconhecido de que este indivíduo é munafiq. Logo, percebe-se que este hadith de Abi Hurairah, onde estes mashaykhs, rahimahumullah, trouxeram como prova de que não se pode fazer salat segundo Jamaat, não existe nenhuma menção do hadith, nem de longe nem de perto, que diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a se referir que não se pode fazer segundo Jamaat. Tudo que tem lá é de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a se referir àqueles indivíduos que não iam ou de uma vez por todas na mesquita, ou era pesado para eles irem fazer o salat na mesquita por serem munafiqinas, serem hipócritas. O segundo hadith que eles trazem como argumento, que é o hadith de Abi Bakrata, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez saiu e apareceu em Medina de uma viagem e não foi fazer salat dentro da mesquita, e ele, quando ouviu que o salat já tinha sido feito na mesquita, apenas saiu e foi fazer o salat em sua casa. Neste hadith também, mais uma vez, não tem nenhuma prova, nem de longe nem de perto, que diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi fazer salat em sua casa porque já é makruh ou é detestável fazer o segundo Jamaat. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez aqui foi de apenas ir para sua casa e fazer salat al-Jama'ah com a sua família. E isso, mais uma vez, é prova a favor daqueles que dizem que está autorizado fazer salat, o segundo Jamaat, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou aqui em aberto. Se você quiser, pode não fazer salat na mesquita, naquele momento que você encontrou que o salat já foi realizado, pode fazer em casa ou pode fazer na mesquita, como havemos de ver nos outros adillas que, inshallah, vamos apresentar. Então, para além de que este hadith de Abi Bakrata, os ulamás dizem que não serve para ser dalil, ser fundamento, porque é um hadith da'if. É um hadith que na sua cadeia de narradores temos um rawi, temos um indivíduo que os ulamás dizem que é matruk al-hadith. É matruk al-hadith. Significa que o hadith é um hadith que não merece ser trazido como prova, nem para esta questão, nem para as outras questões, porque existe lá um rawi, existe lá um narrador que os ulamás consideram ele como sendo mutakallamun fihi, que os ulamás falaram acerca de que este indivíduo é um indivíduo que a sua idoneidade não é correta para narrar um hadith, e assim sendo o hadith logo perde a sua credibilidade, para além das respostas que nós aqui demos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podia ter se direcionado para a sua casa, às tantas teve alguma necessidade biológica que ele naquele momento sentiu e achou que devia ir primeiro para casa, satisfazer aquela necessidade biológica e depois fazer o salat. Pode ser isso. E depois, para se dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer o salat em Jamaat porque já havia sido feito, porque é proibido fazer o salat em Jamaat, segundo Jamaat, precisa de dalil. E não existe nenhum dalil, não tem nenhum mukhassis, nenhum hadith específico que diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer o salat em Jamaat por causa o salat já tinha sido feito na mesquita. Portanto, estas mais outras opiniões são outros hadiths, colocam abaixo os argumentos dos ulamás que dizem de que não se pode fazer só o segundo Jamaat. E depois, esses ulamás trazem também como argumento de que eles estavam com medo de haver fitna, criar-se fitna, caso existissem 2, 3 Jamaats numa mesma mesquita. Neste momento, se o fitna
as pessoas estarem seguras, tranquilas, que não existirá nenhum fitna por existirem primeiro e segundo rakat, já também este argumento deixa de funcionar, deixa de ser um argumento plausível para se justificar isso. E nós o que temos visto na sociedade hoje é o contrário daquilo que acontece. Os jovens que temos hoje, que argumentam que não se pode fazer segundo Jamaat, eles vêm em grupinhos, cada um entra na mesquita e começa a fazer o salat de forma separada e começa a criar distúrbios dentro da mesquita. E depois cai num outro erro, se é um salat que é um salat de jaharia, que você deve recitar em voz alta, eles já não recitam em voz alta aquele salat, fazendo salat sirriyan, logo contrariando e praticando um bid'ah que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu de nós praticarmos algo que ele não praticou sallallahu alaihi wasallam. Logo, percebe-se que a segunda opinião que autoriza que se pode fazer o segundo Jamaat dentro de uma mesquita onde já se fez o primeiro Jamaat é a opinião mais forte, e esta é a opinião de Sheikh Ibn Baz, é a opinião de Sheikh Muhammad al-Uthaymin, e a opinião dos outros ulamás, para além de Ahmad bin Hanbal e outros sahabas, de que está autorizado sim fazer-se o segundo Jamaat, pelos argumentos que aqui nós trouxemos, e os argumentos que aqueles que proíbem, até porque o Sheikh Ibn Baz diz no seu fatwa de que esses argumentos são argumentos infundados. Laisa bi shay. Os argumentos que eles trazem como proibição de se fazer o segundo Jamaat, laisa bi shay, este é o termo que o Sheikh Ibn Baz usou, e logo percebemos que, caros irmãos, o segundo Jamaat é mashru'. O segundo Jamaat pode-se fazer dentro da mesquita a partir do momento que as pessoas não estão a intencionar para criar firqa, a partir do momento que as pessoas estão a fazer o segundo Jamaat, não para criar problemas dentro da sociedade, mas sim por ser algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam autorizou, dizendo: "Man yatasaddaqa ala dha", quem pode fazer sadaqa para este? E depois para o profeta dizer sadaqa, se o profeta autorizou alguém que já tinha feito salat para rezar com alguém o segundo Jamaat, que tal aquele que ainda não fez o salat? Então, hada min babu aula. Este tem mais prioridade aquele que ainda não fez salat, fazer o salat com outro, fazendo o segundo Jamaat. Isto é que nós tínhamos, caros irmãos, para podermos apresentar nesta nossa lição de hoje. E o resto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor, mas vamos já evitar estarmos a proibir as pessoas, criarmos distúrbio na sociedade, dizendo que não se pode fazer o segundo Jamaat porque não faz parte do Sunnah. Já provamos aqui com A mais B de que fazer o segundo Jamaat faz mais parte do Sunnah do que você proibir as pessoas de fazerem o segundo Jamaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.